sim. Mas vocês tinham as inspirações? Como que foi ali o Titãs? Existia várias bandas nessa pegada ou vocês vieram diferentes demais, assim? Não, eu acho que tudo tem influências, sim. Esse movimento New Wave, por exemplo, não é uma coisa que a gente inventou. Digamos, mas, por outro lado, tudo é meio uma cena, se faz de um somatório de influências, de referências. Está todo mundo vivendo a mesma coisa, de alguma maneira... os códigos, por exemplo, há nessa, digamos, simplicidade, o que eu chamo de New Wave é uma música harmonicamente meio elementar, certo? Que de alguma maneira dialoga com o punk rock, tinha a ver, até mesmo com... são coisas, como é que eu vou te dizer? É difícil teorizar sobre isso. Mas eu acho que o fenômeno, o que fazia os Titãs mais estranhos... Estranhos é engraçado. Era isso, era a nossa... Era o fato de sermos 8, de sermos esquisitos fisicamente, ninguém, como eu te falei... tinha o Belotto, provavelmente achavam ele o mais bonito, assim, mais bonitinho, fora do padrão, saca? E com uma música muito misturada, porque eu tô falando de um New Wave, talvez até com uma maneira meio superficial, porque tinha influência de reggae, saca? Tinha de funk, tinha de música brasileira mesmo, e tudo isso estava misturado, e cada um dos cantores tinha um jeito, mudavam. Eu tocava baixo, dividia baixo com o Paulo Miklos. Cara, tem no YouTube, por exemplo, tinha um programa em São Paulo chamado Fábrica do Som, que era da TV Cultura, que era ao vivo, né? Eu não sei se era ao vivo, alguns eram ao vivo, mas a música era ao vivo, não era playback, põe e você dubla. Tava ali e também na choperia aí do Sesc Pompeia. E passava ali, cara. Então, se vocês procurarem e verem os Titãs, vocês vão entender o que eu tô falando. Pô, moçada que tá dando curiosidade, mano. Vai de ver lá, a roupa, velho. de ver. Joga na TV, Alex. Alguma coisa. E vocês vão entender que era muito esquisito. pra você tá falando, deve ser... Na época, então, devia ser muito estranho. Era bem estranho. Eu não acho tão estranho, mas causava estranheza. Eu lembro que a gente ia no Chacrinha e as pessoas ficavam assim. Os jurados. Porque além do que, velho, quando a gente ia para a televisão, daí nos programas de auditório, era playback. Ou seja, a música pega do disco, põe ali, o pessoal vai lá e dubla. Tanto que não tem nada, nenhum instrumento ligado. A bateria tá com uma caixinha, só a caixa e tal, baterista de pé, nada desse som. E a gente falou, pô, saco fazer playback, a gente quer alguma coisa ao vivo. O que nós fizemos? A gente resolveu fazer coreografias. Então, a coreografia do Sonífera Ilha tem uma dancinha. Então, assim, primeira música, a aparição... Com vocês, os Titãs do Iê Iê. A gente chamava, no começo era Titãs do Iê Iê. Aí entravam 8 caras, completamente esquisitos, cantando aquela música esquisitíssima, com os cabelos mais estranhos e dançando uma coisa assim, certo? Que nem os Menudos, assim. É que vocês são muito jovens. Não, mas os Menudos, minha mãe era muito fã, então eu assisti bastante. Eu assisti bastante. A gente não tinha nada a ver com os Menudos, mas os Menudos dançavam, né? Faziam coreografias. Não se reprima. Mano, mas eu imagino que isso foi também uma coisa que ajudou os Titãs, vocês serem estranhos. Ou, tipo, diferente, né? Eu acho que... Não sei te dizer... Me desculpa, porque a estranheza vindo pelo... Assim, podendo saber quem a gente era, mas isso não causava... A gente não tinha público, a verdade é essa. Assim, isso só passou a ter público no terceiro disco, no Cabeça Dinossauro, quando a gente teve um som mais reconhecível, com mais unidade,
certo? Mais coeso, assim. Até aquele momento, eu acho que não curtiam a gente, saca? A gente fez alguns... E como que vocês ficavam com isso? Caralho, mano, os caras ficam criticando nós, enchendo o saco. A gente querendo, né? Sabendo que tinha alguma coisa no nosso som que não tava... Que ele era meio confuso, que não realizava. A gente tinha uma... Eu acho que o que a gente apresentava... Nenhum de nós era músico tecnicamente muito aprimorado. Eu acho que a força dos Titãs estava na somatória, na junção de 8 cabeças, pessoas muito inteligentes, muito talentosas, mas muito diferentes entre si, criando algo que era estranho, embora musicalmente sofisticado. Atingiu o auge da sua linguagem, encontrou a sua linguagem melhor. Para mim, eu fiquei lá durante 20 anos, fiz 13 discos com os Titãs. Considero, do período que eu fiz, que nossos melhores discos, onde a gente de fato encontrou uma linguagem e desenvolveu, foram Cabeça de Dinossauro, Jesus Não Tem Dentes, Black Blonde e Tudo ao Mesmo Tempo Agora. São 4 discos que vão de 86 a 92. Mas ali já é o período que daí a gente bombou. E quando eu falo bombar, é bombar mesmo. Lotar ginásio de 15 mil pessoas. Fazer um dinheirinho. Pessoas. Aí foi a coisa. Mas também fazer um dinheirinho pra dividir pra 8 cabeças. Mas você tocou no ponto. Porra, velho, a gente tinha que trabalhar dobrado. Caralho.